Agora nós vamos navegar sobre uma outra opção do RDE-ED que chama evento societário. São capitalizações, sessão, permuta, conferência. Então como é que a gente faz para chegar nesses eventos societários? Tela principal, digito o CNPJ da receptora, clico em cima da receptora e ele sempre vai abrir o último quadro societário, o quadro societário atual. Nesta página, descendo, nós temos os eventos societários. Como já falamos na apresentação, eles podem ser decorrentes de capitalizações de lucros, juros sobre capital próprio e reserva. Quando eu falo de capitalização, é o aumento de capital mediante utilização de lucros, juros sobre capital próprio e reservas. Cessões e permutas, cessões de ações ou cotas, permutas de ações ou cotas. Conferência de participação no país, ou reorganizações societárias da receptora, que pode ser fusão, a cisão, a incorporação e, por fim, a extinção por liquidação. Vamos dar uma navegada básica por cada uma dessas opções. Se eu estiver incluindo um evento societário de capitalização de lucro, lembre-se, pessoal, que a capitalização de lucros pressupõe que o investidor estrangeiro, aquela movimentação de ar, eu tenha registrado um evento relativo à reaplicação de recursos. Então eu clico em reaplicação, incluir a capitalização, que é o aumento do capital social da empresa. Qual é a origem? Se é juros sobre capital próprio, capitalização de juros sobre capital próprio, capitalização de lucros e reserva de lucro, capitalização de reserva de capital e outras reservas. Tem que informar a data do ato societário e como é um aumento de capital. Este ato societário é a alteração do estatuto ou do contrato social da empresa receptora e o valor da capitalização. Então vamos simular um evento de capitalização de lucro, vamos simular um evento com base numa data aleatória qualquer e um valor aleatório qualquer. E o que o sistema traz para a gente quando a gente faz a inclusão deste evento societário? Ele traz as informações do último quadro societário que está registrado lá no sistema, situação anterior à capitalização. E aqui também mostra qual é a participação antes da capitalização do investidor estrangeiro no capital social da empresa nacional. Se eu der próximo, ele vai me perguntar o quanto eu tenho que distribuir para o investidor estrangeiro decorrente dessa capitalização. Supondo ter mais de um investidor estrangeiro, aqui poderia ter mais de um, eu teria que separar o valor capitalizado pelos vários investidores estrangeiros. Nesse caso, como só tem um, eu vou informar o valor para este investidor estrangeiro. Clico em próximo e ele já atualiza o quadro societário. Nesse momento, ele está criando um novo quadro societário e lembre-se, existia um valor diferente aqui anterior à capitalização. Ele já somou 100 ao valor do capital social integralizado. Se eu clicar em incluir, ele vai gerar um novo, uma atualização do quadro societário. Por aqui eu não posso mais seguir adiante, mas de certa forma os dados que são solicitados aqui são relativamente simples, mas eles têm que ser obtidos dos dados do balanço, do balancete da empresa. Por isso a recomendação de usar aquela planilha que está na apostila para que você faça um checklist prévio das informações que serão transferidas aqui para o RDE-ED. Permutas, como nós vimos na apresentação, são transferências ou troca de participação societárias entre residentes e não residentes, entre não residentes, enfim, é uma série de possibilidades aqui. Vamos simular a inclusão de um evento societário de cessão. Vou incluir uma cessão aqui, tipo cessão, tem que informar a data, e nesse caso, quando é a cessão, geralmente o que se recomenda é incluir a data do contrato de cessão que foi feito entre as partes envolvidas. Vou colocar, por hipótese, a data de 31 de 2020 e tenho que informar o capital que eu estou cedendo. E aqui eu tenho que informar quem é o investidor não residente que está cedendo, ou seja, aquele que tem a participação societária no capital social da empresa, ou já detém, e o cessionário é aquele que está recebendo a participação societária no capital social da empresa receptora nacional. A partir daqui, pessoal, eu não vou conseguir mais simular, porque eu teria que informar o cessionário, eu não tenho essa informação aqui para simular para você. Mas clicando em próximo,
o que o sistema faria? Geraria aquela mesma tela de situação anterior à permuta, para você confirmar os dados que estavam no quadro societário anterior à cessão. Eu confirmaria o valor que está sendo cedido para o investidor cessionário e ele geraria automaticamente um novo quadro societário decorrente da cessão. Da mesma forma, se eu for incluir uma permuta, ele também vai pedir algumas informações específicas. No caso de permuta, como é troca de participação, geralmente eu tenho que informar quem é o CNPJ base, a receptora base, que está sendo feita a permuta, se o cedente é um cedente investidor não residente ou residente. Se eu informar sim, ele é um não residente. E nesse caso eu tenho que informar o CNPJ ou CPF dele. E se ele está fazendo uma permuta com um cessionário residente ou não residente? Formando sim, ele vai perguntar o CPF ou o CNPJ do cessionário. De novo, eu não consigo simular essa informação, mas só para recapitular, ele mostraria aquela tela de situação anterior à permuta, eu iria confirmar os dados e ele geraria um novo quadro societário decorrente da cessão e permuta. Volto a frisar, pessoal, apesar das informações requeridas aqui serem relativamente simples, é fundamental fazer um checklist prévio antes de fazer o registro no IED, considerando que a informação incorreta ou imprecisa ou falsa sujeita a empresa a pesadas multas. Vamos agora ver uma conferência de participação no país. Conferência de participação no país, também já vimos na apresentação, é a troca de participação entre não residente e residente. Então eu clico em incluir conferência e ele vai trazer algumas informações para que eu possa confirmar. Qual é o papel da conferência? Ou seja, eu sou a receptora de origem. Lembre-se que nós vimos na apresentação, tanto a receptora de origem quanto a receptora de destino tem que fazer a declaração. Partindo da premissa que eu sou a receptora de origem, coloco a data, o valor do capital baixado, porque na receptora de origem, uma conferência pressupõe que o investidor está saindo do capital social da empresa nacional. Coloco um valor, tem que informar o CNPJ da receptora nacional, quem é o investidor estrangeiro que está fazendo a conferência. Ele sempre dá a opção de encerrar a participação sim ou não. O que significa isso? A empresa estrangeira, o investidor estrangeiro, sair totalmente do capital da empresa nacional, eu posso encerrar a participação do investidor estrangeiro na receptora nacional. Se eu clicar em próximo, ele vai mostrar o último quadro societário que tinha registrado para essa receptora. Ele vai pedir para informar se o capital baixado para o investidor é 100 mesmo, porque poderia ter mais de um, e vai gerar um novo quadro societário atualizado com base nas informações que aqui foram declaradas. Vamos ver agora, pessoal, reorganizações societárias. Quando falamos na apresentação das reorganizações societárias, a gente falou dos vários tipos. E aqui tem cisão, fusão e incorporação. A gente já viu o que cada uma delas significa do ponto de vista societário. Simulando situação de cisão, ou seja, quando uma receptora se divide em duas ou mais empresas, eu tenho que informar se eu sou a empresa cindida, ou seja, a empresa que está sendo dividida, ou sou a empresa cindenda, aquela empresa que resultou da cisão da empresa cindida. Então, portanto, envolve dois registros, tanto da origem quanto do destino. Supondo que eu seja a origem, eu falo que sou cindida, indico a data do evento societário e tenho que informar que CNPJ base das cindendas. Quantas empresas estão sendo criadas por conta da cisão da empresa cindida? Pode ser uma ou mais de uma. O sistema automaticamente vai criar um registro de ED vinculado a esse CNPJ. Nós não conseguimos simular essa transação em função de estar em base de produção. Mas o processo do sistema é o mesmo. Ele vai mostrar o quadro societário anterior à reorganização societária, vai pedir para confirmar os dados e vai gerar um novo quadro societário com base nas informações que foram declaradas. Se for uma
Fusão, ele só está mudando a terminologia. Fusionada é aquela que se fundiu com outra empresa. Ou a empresa resultante, ou seja, é a empresa que resultou da fusão de duas ou mais empresas. Vamos partir aqui então. Esta é a origem, essa é de destino. A partir da origem, forma a data do ato, e aqui eu tenho que informar o CNPJ base da empresa resultante. Novamente, ele vai trazer as informações do último quadro formado, vai pedir para confirmar as informações e vai gerar um novo quadro societário. Enfatizando, tanto a fusionada quanto a empresa resultante devem declarar, tem que fazer o registro. Uma como fusionada, que é a origem, e a outra como resultante, que é a destino. E por fim, a incorporação. A incorporação é a junção de uma ou várias empresas em uma outra empresa. Então tem que dizer que eu sou a incorporada, sou de origem, ou a incorporadora, se eu sou de destino. Se eu sou de origem, eu tenho que informar qual é a empresa incorporadora, aquela que está me incorporando. Situação anterior da reorganização societária, que é o último quadro societário vinculado, vai pedir para confirmar as informações e vai gerar um novo quadro societário. Por fim, pessoal, nós temos a extinção por liquidação. Lembre-se que é a dissolução, a extinção da receptora. E aí a informação que é solicitada é o CPF ou CNPJ do liquidante. Lembre-se que eu falei na apresentação, quando se faz a dissolução de uma empresa, se constitui um liquidante, seja pessoa física ou jurídica, que será responsável por liquidar, extinguir a empresa. Então tem que informar quem é o liquidante, e essa informação geralmente está no contrato de dissolução, e a data de liquidação, que é a data do ato societário, a data de baixa na Receita Federal. Clica em incluir, automaticamente faz a baixa desse investimento. Já que neste caso, a movimentação do capital, ou seja, distribuição do acervo líquido, ele é feita pelo liquidante. Bom, pessoal, apenas para reforçar o entendimento, toda vez que nós inclusão de um evento societário ou uma movimentação do IA que envolva uma receptora de origem e uma receptora de destino, as duas empresas são obrigadas a fazer os registros no RDE e ED, conforme a natureza do evento societário. Apenas também refatizando, supondo a empresa de destino, ou seja, a receptora de destino, a empresa nacional, não estar cadastrada no sistema RDE, por algum motivo ela não era receptora de capital estrangeiro, ela tem que seguir o passo a passo para credenciamento no sistema SISBA-100, cadastrar o usuário master, habilitar os serviços do sistema RDE para que ela possa estar habilitada a fazer as declarações como receptora de destino. Ela também pode constituir um mandatário para fazer isso em nome dela. E tem prazo para isso, como a gente verá um pouquinho mais para frente, sujeito a penalidades. Reitero a questão da necessidade de se fazer um checklist prévio para que facilite a transferência das informações dos documentos societários para o sistema RDE, porque também está sujeito a multa a informação incorreta ou imprecisa.